Olá, aqui é Carlos Martins. O que você achou desse material? Esse material faz parte da comunidade de perícia trabalhista. Temos uma aula a cada terça-feira, às 17h07. Se você quiser ver mais um material completo da comunidade de perícia trabalhista, clique no link abaixo e se inscreva e faça parte desta comunidade. Olha só, vamos fazer o seguinte raciocínio. Olha só, eu tenho um caso do empregado que teve um marco da prescrição. Vamos voltar a falar de prescrição. Eu tenho um empregado que tem um marco da prescrição estabelecido em 1º de março de 2018. Então, lá o empregado começou a trabalhar no ano 2000, entrou com a ação, os 5 anos se estabeleceu em março de 18. 1º de março de 18. Uma simulação aqui, um caso prático com vocês. Esse empregado, então, de acordo com o ajuizamento da ação, essa ação ficou estabelecido o marco de prescrição 1º de março de 18. Quando vocês forem calcular o 13º, um reflexo de 13º do ano de março de 18, vocês vão calcular esse 13º com 10 dozeavos, que é de março a dezembro, dá 10 dozeavos, né? Dá 10 meses. Vocês vão calcular este 13º com 10 dozeavos em função do marco prescricional, ou vocês vão calcular o 13º de 2018 integral. Pergunta. Foi estabelecido o marco da prescrição em 1º de março de 18. Os 13º devido para março de 18 será 10 dozeavos em função da prescrição ou será integral? 12 dozeavos. Qual é a resposta nesse caso prático? O empregado foi admitido lá em 2000. Já estava lá trabalhando na empresa há 18 anos. Aí ele entrou com uma ação de reclamatória e aí o juiz deu a prescrição e essa prescrição fixou em 1º de março de 18. O 13º devido para o ano de 2018, para este caso, será 10 dozeavos em função do marco prescricional ou será 12 dozeavos? Integral. Qual é a resposta? A resposta é integral. A prescrição não cria uma data de admissão fictícia. Ela não apaga o trabalho anterior. A prescrição apenas evita que as parcelas naquela data que estão vencidas até aquela data não sejam cobradas. Se o 13º, que tem o seu vencimento em dezembro, e a prescrição está antes dele, ele é devido integralmente. Tá bem? Então, lá no nosso slide, já tem a resposta, diz: se um exemplo do empregado admitido em 1º de fevereiro de 2010 teve a prescrição em 2 de março de 2012, o 13º de 2012 é 10 ou é 12? É 12. A regra é essa que está em itálico aí. A prescrição não se vincula ao mês de competência da parcela. A competência do 10º é a cada mês, mas sim a data de exigência. Se a data de exigência do 10º é 20 de dezembro daquele ano, eu tenho que olhar se a prescrição está antes dele. Se a prescrição está antes dele, ele é devido integralmente. Tá bem? Então, a prescrição ela é integral, porque ela veda que seja cobrada parcelas vencidas. Ela se vincula ao vencimento. Ela não cria uma data fictícia de admissão que apaga integralmente o trabalho realizado antes. Ok? Esta é a regra.
Bom, mas além desta resposta, agora vem o desafio como proceder isto dentro do PJ Calc, né, pessoal? Dentro do PJ Calc, como resolvemos? Bom, se eu marcar a opção prescrição para verbas, ele habilita a opção limitar avos ao período de cálculo. Se eu desmarcar verbas, desmarquei prescrição em verbas, então não tem prescrição nesse cálculo, ele tira a opção limitar avos ao período de cálculo. Então, se eu tenho um cálculo que eu quero que ele calcule a prescrição, aplique a prescrição pela regra que eu passei para vocês, dizendo que nesse exemplo prático que eu dei é integral, o que eu vou fazer? Eu marquei aqui prescrição em verbas. Consequentemente, ele habilitou a opção limitar avos ao período de cálculo. Só que deixou desmarcado. Habilitou, mas deixou desmarcado. Se ele deixou desmarcado, ele vai calcular esta verba para esse exemplo prático 13º integral. Agora, se tecnicamente tu discordou de mim, discordei do Carlos, eu quero calcular proporcional esse 13º. Então, tu vai marcar, aplicar a prescrição. E aqui, tu vai ter que mudar o default, marcando limitar avos ao período de cálculo. Ok? O padrão do sistema, e aí eu fico insistindo, decorem, memorizem, mentalizem os padrões. O padrão do sistema tem prescrição? Ele até habilita, mas deixa desmarcado o quadradinho, limitar avos ao período de cálculo. Então, limitar avos ao período de cálculo significa limitar os avos à prescrição. Tá bem, pessoal? Entendido esse parâmetro? Bem entendido. O programa permite que tu aplique das duas maneiras. Tu calcula esse caso 13º ou com 10 dozeavos ou com 12. No padrão, ele vai calcular com 12. Mas se eu quero mudar o padrão, é só eu marcar isso aqui e ele vai calcular a 10. Tá bem? Entendido isto? Bem entendido? Então, no nosso caso, não tem prescrição. Então, ele já tira daqui, não acaba não fazendo diferença. Tá ok? Então, esta é a regra aqui, que está no slide. Aqui, vem marcado considerar feriados estaduais, por algum motivo que tu quiser desconsiderar, só desmarcar. Mesma coisa em relação aos feriados municipais. Vem marcado, se tu quiser desconsiderar, é só desmarcar, mas deixa ele marcado, vamos considerar. Aqui embaixo tem 3 feriados. Carnaval, Corpus Christi e Sexta-feira Santa. Se eu quiser tirar o Carnaval como feriado, porque inclusive o Carnaval não é feriado oficial nacional, né? Geralmente as empresas dão como feriado, mas não tem esse tratamento na lei. Então, se eu quiser tirar o feriado de Carnaval dos meus cálculos, tanto para fim da apuração do ponto, quanto para fim de cálculo de reflexo e repouso, eu venho aqui e clico em cima de excluir, né? Ele saiu o Carnaval, tá? Agora, se eu excluir, quero incluir de novo, eu venho aqui, nessa flechinha, e clico no Carnaval e adiciono o Carnaval, volta para o cálculo. Tá bem? Então, vamos deixar o Carnaval nos cálculos, vamos considerar os feriados estaduais, considerar os feriados municipais. Quando eu estava preenchendo a primeira aba, eu passo para a segunda e não salvo. Só depois que eu preenchi, revisei a segunda aba, aí eu salvo. Quando eu salvar, ele lá em cima, como eu falei para vocês ontem, se eu não cometi nenhum erro, ele vai dar em verde sucesso, tá? Quando eu salvo esses primeiros dados, que eu chamo de parâmetros de primeiro nível, ele abre o meu cálculo e dá um número ao cálculo. Aqui no meu sistema, ele deu o número 595. Ao mesmo tempo, ele cria todos os demais parâmetros. Então, agora eu tenho, dentro de cálculo, vários parâmetros que ele criou, porque eu estou com o cálculo aberto. Bem como ele
cria um outro menu chamado operações, que é onde eu liquido o cálculo, imprimo, fecho, excluo, se for o caso, se eu quiser esse cálculo, ou exporto, que é onde eu gero o PJC, que a gente comentou ontem, tá? E embaixo sempre permanece tabelas. Então, agora eu tenho 3 menus de cálculo. Eu tenho cálculo, operações e tabela. Dentro de cálculo, tem todos esses menus que nós vamos, um a um deles, revisarmos. Tá bem? Então, aqui nós vamos revisarmos esses menus. Nós vamos agora partir para a parametrização de falta.